Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite para todos aí. O Ney, é diácono ou não? Só Ney? Só Ney? Está na lista de ordenados já? Não? Está quase lá. Quando ele iniciou aqui, falando aqui sobre o frio, né? A gente está igual o filme lá, tira a casaca, coloca a casaca, tira a casaca, coloca a casaca. Obrigado, pastor Elias. Conheço o pastor Elias desde pequeno mesmo. Estava pastoreando em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Fiquei ali por 5 anos e conheci uma moça de Maringá, que é minha esposa Jéssica. Agora temos minha filha Alice. E a Convenção Sul nos chamou em novembro para pastorear em Fazenda Rio Grande e Colônia Matos, a qual Deus tem abençoado. Deus tem feito muitas coisas maravilhosas naquela igreja, naquela região ali. E que Deus continue fazendo muito mais em nome de Jesus. Obrigado pelo convite, obrigado Ney, obrigado Diácono Zeel, obrigado pastor Elias. E que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Vamos meditar através da palavra do Senhor. O tema da mensagem: faça hoje. Faça hoje. Faça hoje o que tem que ser feito. Faça hoje, agora, não deixe para amanhã. Então eu quero ler com vocês Jonas capítulo 2. Creio que muitos aqui conhecem essa história, muitos conhecem. Quem já passou, agora é MCA, né? Mas no DJAP, a qual eu já passei, mas MCA, quem já passou nessa leva de professores de contar essa grande história, essa grande maravilha história de Jonas. Eu quero aqui trazer para vocês, através do capítulo 2, com o tema Faça Hoje. Encontraram? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim em nome do Senhor Jesus: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, gritei, e tu me ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas suas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as tuas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrarei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graça. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e a vomitou Jonas na terra. Amém? Eu acho maravilhoso esse capítulo 2 de Jonas, porque se você já leu o livro de Jonas, a qual, quando chega no versículo 17 do capítulo 1, a qual Jonas, ele é tragado pelo grande peixe, e se não tivesse esse capítulo 2, você poderia ler a história normal, a qual no versículo 17 vai dizer, então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites durante o ventre do peixe. No capítulo 3 vai dizer, a palavra do Senhor veio a Jonas, e pela segunda vez vai agora à cidade de Nínive. Já era um propósito de Deus, a única coisa que nessa história narrativa tem uma oração. Jonas foi um profeta de Deus, a qual profetizou ali na Síria entre 1793 a 753 a.C. Se você gosta das histórias de ler a Bíblia, ele tem 3 pontos maravilhosos. O ambiente da época, a qual Nínive, ele é chamado para pregar em Nínive, que era a cidade mais importante da Síria e logo seria a capital do imenso império assírio. A principal mensagem de Jonas
foi ser chamado por Deus para pregar nessa cidade, para que essa cidade venha se arrepender dos seus maus atos. A qual, se você gosta de história e já pesquisou, essa cidade, o povo ali era muito perverso. Era muito desobediente a Deus, eram muitos pecadores. E quando a gente entende a história e vê e lê a história, Jonas vai a essa cidade, prega, o povo se arrepende a Deus, e Deus retém o castigo, não castiga aquele povo. E aí é algo maravilhoso, que a graça alcança até os perversos. Amém? Amém? A graça alcança até os perversos. Para nós, como cristão, talvez já nascido no berço cristão, acha meio estranho ouvir isso. Como Deus pode salvar aquele ladrão da cruz? Mas isso é a graça. A gente não cantou aqui a maravilhosa graça nos alcançou? A qual nós estamos também um dia lá no lamaçal do pecado, e a graça do Senhor nos trouxe para a luz. Mas você conhece essa história, essa atitude que Jonas rejeita a vontade de Deus, o propósito de Deus, explica para cada um de nós, nessa oração, uma depressão, uma profunda tristeza. Muitas vezes, muitas pessoas estão entrando em depressões, em ansiedade, ou em conflitos emocionais, porque fugiram da presença de Deus. Fugiram do propósito de Deus. Fizeram algumas escolhas erradas, e fugiram da vontade de Deus. E Jonas foi um desses. Fugiu da presença do Senhor. Fugiu da graça do Senhor. Fugiu da misericórdia do Senhor. E quando um crente rejeita a vontade de Deus, não é que Deus não está presente na vida dessas pessoas que são afastadas. Porque eu me lembro na passagem de Davi, a qual que muitos também já passaram por isso, em Salmos capítulo 139 vai dizer: por onde eu me ausentarei? O teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama mais profundo do abismo, lá estás também. Talvez muitos de nós, contando aqui um pouquinho da nossa história, talvez já estiver numa balada, e na balada é tocado pelo Espírito Santo, fala: o que eu estou fazendo aqui? Talvez está num lugar onde que não é o seu lugar, e Deus toca no seu coração, o Espírito Santo que habita em você, fala: Deus está aqui comigo, e Deus está me incomodando, que eu tenho que sair daqui. Jonas é incomodado por Deus. Jonas, num profundo abismo, dentro desse grande peixe, ele é incomodado por Deus. E essa oração que acabamos de ler, mostra um ponto de mudança de vida de Jonas. Uma oração que faz mudança na vida. Quando Deus lhe mandou pregar nessa cidade tão perversa, ele rejeita. Ele rejeita a ordem, foge da presença de Deus, embarca no navio, paga uma passagem, financia uma passagem para fugir da presença de Deus, vai para um lugar mais distante daquilo que Deus ordena. Jonas colocou em risco até as pessoas que estão em sua volta. Olha para nós como cristão, quando foge da presença de Deus, que é perigoso até colocar a nossa família em risco. Jonas, ele coloca todos na embarcação em risco, e a sua vida estava indo para o fundo do poço, fundo do oceano, um lugar sem luz, um lugar de muitas trevas, um lugar sem ar. E Jonas, ao perceber a gravidade, Jonas perceber a circunstância estava na sua volta, ele volta para Deus, ele retorna para Deus. E se Deus mudou a vida de Jonas, por que Ele não pode mudar a minha e a sua em nome de Jesus? Amém? Se Deus mudou a vida de Jonas, por que Ele não pode mudar a vida daquelas pessoas que estão afastadas? Amém? A oração é quase sempre o ponto de mudança em nossa vida. Alguns retornam
através de louvores, através de um abraço, mas a oração dos grandes principal. Uma oração no momento da angústia que revela o caminho da restauração. Uma oração que muda a vida de Jonas. E eu quero mostrar para vocês alguns pontos principais dessa oração. Se você fechou a sua Bíblia, deixa ela aberta. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, se você reconhece talvez como no fundo do poço, em alguma coisa que não tem saída na sua vida mais, o primeiro ponto que eu olho na vida de Jonas, no versículo 4, 3, do 5 ao 6, ele mostra para nós reconhecer a sua realidade. Reconhecer a sua realidade. O primeiro pré-requisito para mudar uma vida é reconhecer a sua realidade nesse exato momento. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo de errado, quais são os meus pecados, o que está acontecendo na minha vida que não está dando certo, por que isso? Por que eu estou chorando por essas coisas, por que eu não estou vendo esperança? É reconhecer a realidade, é o primeiro pré-requisito. Olha para mim, olha comigo no versículo 3, 4 e 5, por aí adiante. Jonas, ele olha a sua volta, a qual ele fala, olha, me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Eu disse, eu fui expulso da tua presença. Jonas mostra para cada um de nós que ele reconhece. No versículo 4 ele vai estar dizendo, ó, estou distante de Deus. Distante da presença de Deus. Angustiado, as ondas estão me cercando. Eu não consigo tirar essas correntes do pecado. Eu não estou conseguindo tirar essas correntes que estão querendo me devorar. Eu estou angustiado. Eu estou preso. Estou preso. No versículo 6 vai mostrar, olha, eu estou morto espiritualmente. Estou na sepultura, Sheol. Estava no fundo. Eu estou. É algo que a gente deve reconhecer nesse exato momento. De parar, analisar e falar, meu Deus, há quanto tempo eu não estou mais lendo a Bíblia? Achei maravilhoso a menina dizendo aqui a intimidade com Deus através do devocionais, através da palavra de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla lá na fazenda, em Colônia. Devocional diária, palavra de Deus. Não é somente sábado, domingo ou quarta-feira, ou alguns dias aqui, talvez lá como tem. Mas é a sua vida diária. O devocional diário com Deus, a sua intimidade com Deus. E aí eu olho o primeiro ponto de reconhecer a realidade. Será que muitas coisas têm acontecido na nossa vida porque nós estamos distante de Deus? E quando nós estamos mais distante de Deus, estamos mais no fundo do poço, estamos mais acorrentados através do pecado. Jonas vai dizer que as algas o cercam ele. Os mares estão ali, rodeando ele. E Jonas, ele cai em si. Ele cai. A ficha cai na vida dele. Porque o texto começa dizendo, então. Talvez essa palavra está faltando na sua vida de falar, olha, então, eu era mais feliz quando eu participava dos momentos de louvor. Eu tinha mais intimidade com Deus quando eu entrava nos cultos. Eu louvava a Deus sem nada me atrapalhar. Caia a ficha. Então. Primeiro pré-requisito, primeiro ponto é reconhecer. E o que preciso de Deus, o que agora precisamos fazer de Deus para agora que o Espírito Santo tocando nossos corações, reconhecer que precisamos agora buscá-lo. Você, cada um de nós, precisamos buscar Ele. Buscar. E buscar não é de qualquer jeito. Porque continuando a palavra de Deus, Jonas vai mostrar o segundo passo nas nossas vidas, que é com intensidade.
Para mudar uma vida não pode ser qualquer oração. Para mudar a nossa vida não pode ser aquelas orações rotineiras, aquelas orações programadas, aquelas orações que a gente já decorou. Como os hipócritas, como Jesus, ele vai questionar, olha, não seja como os hipócritas, que oram constantemente as mesmas palavras. As nossas orações têm que ser com intensidade. Ela não pode ser uma oração rápida, superficial, como fazemos nas refeições. Nas refeições tem que ser rápido, aí sim. Aí, na hora do almoço, na hora da janta, tem que ser rápido, amém. Agradecer a Deus. Mas, na nossa vida pessoal, intimidade com Deus, tem que ser uma oração de intimidade, de entrega. Tem que ser uma oração que tem que ter o nosso coração. Porque olha no versículo 2, a qual Jonas vai mostrar. Eu clamei. Algumas versões vai dizer, eu gritei. Qual a última vez você gritou a Deus? Qual a última vez a gente para e fala, meu Deus do céu, me ajuda. Jesus de Nazareno, eu preciso de você agora. Espírito Santo de Deus, olha meu filho lá, olha minha filha, olha os problemas que estão acontecendo. Qual a última vez a gente gritou? Qual a última vez a gente chorou? É interessante quando eu olho aqui, talvez o peixe não deve ter gostado do clamor de Jonas, deve ter gritado muito. Mas tem oração que ele não pode ter limites. Pois Jonas estava no lugar errado. Ele estava dentro de um grande peixe, ele estava fora do templo, ele estava fora da presença de Deus. Tem orações que a gente tem que clamar mesmo. E não importa onde nós estivermos. Não importa se nós estamos num lugar até onde que Deus não permite. Mas devemos gritar, me socorre, me ajuda. Eu estou cercado, eu estou com lamas, eu estou entrelaçados no pecado. Nós às vezes estamos no lugar errado, mas Deus, conforme a gente leu, Ele está prestes para nos ouvir todos os momentos em nome do Senhor Jesus. Ele está prestes, sempre com ouvidos, acabamos de louvar, com ouvidos atentos para nos ouvir. Basta a gente ser sensível para que o Espírito Santo toque em nossos corações. Tem que ser uma oração que a gente faça a Deus, que suba, que Ele passa desse teto, que não importa se seu amigo, a sua esposa, os seus filhos, olha e fala, meu Deus, que vergonha. Não importa porque é você e Deus. Tem que ser uma oração de fé. Uma oração de fé, a qual Jonas deixa bem claro que essa oração foi de fé, no versículo 9, que ele mostra, olha, eu pagarei o meu voto. Eu pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem a Ti, eu oferecerei o meu sacrifício a Ti. Uma oração de fé. Uma oração de grito, de clamor. Mas eu acho interessante que Jonas, ele deixa mais alguns aspectos maravilhosos nessa oração, que coloca entre nós aqui, na parede, é que devemos nos apoiar em Deus, não em si mesmo. Jonas estava distante de Deus, mas Deus era o seu Deus. Jonas estava fora do propósito de Deus, mas ele sabia quem era o Deus dele. Depois de reconhecer a realidade, Jonas cai, a ficha dele cai. Jonas vai dizer no versículo 6, com o propósito de todas as coisas, a qual, olha, afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as tuas trancas.
mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor. Jonas poderia, viajando na história aqui, dentro de um grande peixe, tem sujeira, algas. Ele poderia ter pegado um pequeno graveto, jogado ali, mexido, cutucado. Jonas, um homem maduro já, poderia ter usado algumas experiências. Talvez nós, com diplomas, com formações, a gente tem colocado isso em prática, mas temos esquecido que devemos apoiar em Deus e não em si mesmo. Essa atitude de Jonas de reconhecer que Deus é o Deus da salvação, ele deixou de olhar para as circunstâncias em si mesmo e colocou a esperança 100% em Deus. Deus nos restaura, apesar de nós. Deus, Ele quer fazer maravilhas em nós, apesar dos nossos diplomas, apesar dos nossos conhecimentos. Deus, Ele quer fazer coisa extraordinária na nossa vida, de um jeito que você nem imagina. Mas é interessante que Jonas, ele, no fundo do peixe, dentro do peixe, ele não tem dúvida. Ele não coloca em dúvida na salvação em Deus. Ele não coloca em dúvida na esperança em Deus. A oração de Jonas se torna eficaz quando ele olha para Deus. Ele não olha para finanças, ele não olha para os amigos, ele não olha para os bens, ele não olha para os diplomas, ele não olha para a experiência dele. Não, ele olha para Deus. Porque se você ver no versículo 7, vai mostrar, ó, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei. Eu lembro. Quantas vezes eu chegar em casa, e aí, o pastor falou aqui, pastor Elias, que meus pais são pastores, pastor Osias, mas eu digo e repito, não é porque eu nasci no berço cristão, filho de pastor, pastorzinho, não, agora que eu sou. Aonde que Deus me restaurou. Mas quantas vezes eu ia para noitadas e, ao chegar, minha mãe de joelho, clamando a Deus. E aí eu chego e falo assim, mãe, eu estou aqui por causa das suas orações. Você orou, Deus tocou no meu coração, vim embora. Eu me lembrei das suas orações. Quantas vezes já aconteceu com nós, de a gente estar diante de problemas, dilemas, perdendo a cabeça, querendo tomar remédio, e aí quando lembra do Senhor, a paz, ela entra no nosso ser. A mansidão entra em nossas vidas. A presença de Deus entra em nossa casa. Porque a gente lembra do Senhor. Porque no versículo 9 vai mostrar que a salvação pertence a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence em políticos. A salvação não pertence em governantes dessa terra. A salvação não pertence em status. A salvação não pertence a essas coisas desse mundo. A salvação das nossas vidas só pertence a Deus. Só a Deus. Algumas orações que fazemos parecem ser intensas, mas são apenas produto da alma, centrado em nós mesmos, em confiança em nós mesmos. A oração nossa tem que começar reconhecendo que quem é Deus. Cantamos aqui glorioso, magnífico. É nesse momento que você reconhece quem é Deus. É nesse momento que você reconhece que Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. E nós somos apenas pó.
É nesse momento quando canta, o glorioso tu és, maravilhoso tu és, magnífico tu és, tudo pertence a ti. É esse momento que a gente apoia-se em Deus e nega a si mesmo para que Deus comece a fazer maravilhas em nosso meio. A oração pode começar assim, dessa maneira: Deus, o Senhor tem todo o poder, eu não sou nada, eu preciso da tua intervenção. A oração precisa surgir, ela precisa nos surgir e nos levar a olhar para Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o Deus que tem toda a inteligência, toda a sabedoria, o Deus que tem o dono do ouro e da prata, o Deus que resolve todas as coisas, o Deus que tem toda a solução para todos os problemas, até para a morte. É nisso que Jonas fez. Apoiou-se em Deus. E aí, quando eu olho no final da oração de Jonas, ele mostra para nós que ele assumiu um propósito, uma atitude. Creio que essa daqui deve ser a chave de todas as coisas. Assumir um propósito, uma atitude. A primeira atitude de Jonas foi orar. Depois da oração ele reconhece seus pecados, ele se mostra, fala assim: olha, não sou nada, eu sou impuro, eu sou pecador, eu estou falho, eu fugi da tua presença, eu fugi dos teus propósitos. Depois ele reconhece a graça de Deus, que a salvação pertence a Deus. Mas depois, no versículo 8 e 9, ele assume um propósito. O propósito que Jonas mostra para cada um de nós. Se você olhar aí no versículo 8 e 9. Olha, os que se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si misericórdias. Mas eu oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Eu acho que ele leu Josué. Olha, esse povo vai idolatrar aí, ó. Mas eu e minha casa iremos louvar a Deus, iremos adorar a Deus. É algo maravilhoso, porque ele assume um propósito. E olha que interessante, meus irmãos. Propósito, não proposta. Porque muitas das vezes a gente quer servir a Deus por motivo de proposta. Eu vou porque tem um cargo. Eu vou porque eu vou ser reconhecido. Porque eu quero, em troca. Mas a gente tem que servir a Deus com o propósito de Ele fazer maravilhas em nossas vidas, através de nós. A gente recebe proposta todos os dias. De trabalho, de tocar fora, tocar na noitada, de fazer coisas erradas. Mas se a gente tiver uma vida com propósito de assumir a presença de Deus, assumir que Ele é nosso Salvador, assumir e reconhecer a graça de Deus, Deus é a nossa salvação. Deus derrama bênção sobre bênção na vida daqueles que assumem com propósito a sua jornada. Porque olha que interessante, no versículo 9, ele se torna grato a Deus. Ele assumiu o propósito de servir, adorar a Deus. Ele assume um propósito de, olha, eu quero fazer porque eu te amo, a salvação pertence a ti, o Senhor me amou primeiro. Jonas não quis apenas sair do peixe, da barriga do peixe, mas ele quis mudar de vida, se aproximar de Deus. Ele quis voltar para a presença de Deus. E mudar de vida, meus irmãos, é radical. É radical com Deus. Mudar de vida com Deus é radical. É largar amizades que te afastam da presença de Deus. É afastar de músicas que te afastam da presença de Deus. É afastar de trabalhos que te afastam da presença de Deus. É radical. A irmã disse aqui, crentes é louco. Mas nós somos loucos por Jesus. E devemos continuar sendo assim. É sendo radical.
Quantas amizades não perdi por motivo de largar um emprego analista de compras da Unilever para largar tudo, vender algumas coisas e ir para o seminário em Medeiros. E amizades de coordenador falou: você é louco. Meu irmão é um deles. Creio que ele vai ouvir a mensagem hoje. Quantos? Sua carreira está brilhante. Quantas amizades minha esposa não teve que largar para assumir o chamado de Deus? É radical. Ele assume uma vida com propósito de servir a Deus, adorar a Deus com gratidão, não apenas para mudar, não apenas para aquele livramento, aquela solução do seu problema, mas para servir a Deus. Servir a Deus.